Boa noite a todos que se encontram no Japão. Boa noite, né? How are you? Em inglês. Como vai vocês? Hoje vamos falar um pouquinho de Jesus, né? Hoje vamos falar um pouquinho de Deus. Bora fechar essa noite, né? Fechar essa noite fazendo isso, né? O que eu venho fazendo sempre, né? Live, ao vivo, falando de Deus, falando de Jesus, falando dos profetas, que Deus ele restaura, que Deus ele vive, e que Deus ele vem fazendo a obra em nossas vidas. Por mais que a gente adoece, por mais que a gente passa por turbulência, por mais que a gente passa por dificuldades, por mais que a gente passa por tudo, ainda a gente consegue ter um tempinho assim para falar um pouco de Jesus, né? Para falar um pouco de Deus, né? A gente arruma tempo, né, mano? E graças a Deus, Deus me dá essa força, né, mano? Deus me dá essa energia, Deus me dá esse aroma, Deus me dá a família que Deus me deu pra ter forças, né? Ter forças, principalmente no tempos de hoje, né? Mas não é isso que vai tirar a minha fé, a minha paz, o meu tempo aqui pra falar de Deus. É o que eu tenho, mais é tempo agora. Para falar de Jesus, para falar de Deus, para falar do Criador, para falar de tudo. Tudo que tem a ver Jesus e realmente a palavra divina, a Bíblia Sagrada do cristão. Não importa quantos vão assistir. O importante é que Deus, ele sabe o que eu estou fazendo. Levando o Evangelho de Cristo. Primeiramente, não importa como você pregue, não importa como você evangeliza, não importa como você fala. Fale de Deus, fale de Jesus e fale do Evangelho. Deus já fica, ó, feliz, maravilhado, alegre. E é um pedacinho no céu que você já vai conquistando. Olha só, então realmente, tantas coisas aqui podemos fazer. Tantas coisas, né? E eu creio que qualquer um pode ler a Bíblia Sagrada. Deus ele dá essa autoridade. Deus ele dá. Deus ele deixa você ser feliz também, mano. Qual é o Deus que nos dá amor, nos dá paz, nos dá a alegria, nos dá a vida, nos dá tudo. Tudo que nós precisamos. Conhece algum Deus que faz isso? Só tem Jesus Cristo. Não tem outro Deus para fazer isso, né? Então eu conheço o meu que, meu Deus do céu, o meu Deus que trabalha na minha vida, na vida da minha família, na vida de irmãos, na vida de todos, principalmente aqueles que buscam o Evangelho, aqueles que buscam a Cristo, aqueles que buscam a Deus, principalmente esses, que é chamado filhos de Jesus, filhos de Deus. Realmente é assim, se você é cristão, você é filho dele, mas também, não é só ser filho dele não, tem que representar a palavra de Deus, tem que representar a Bíblia Sagrada. Não adianta ser cristão de boca e não viver para a palavra de Deus, não viver para a obra. Não adianta, mano. Tem que ser ou um ou outro. Você escolhe, mano. Ou no muro ou fora do muro. Ou lá em cima ou lá embaixo. Escolha. A escolha é sua. Então realmente seja um cristão vitorioso, vencedor, estudioso, prega o Evangelho, leva o Evangelho. Antes de dormir, quer fazer que nem eu faço? Faça. Fale de Jesus, fala de Deus. Você vai ter até um sono melhor. Sabia disso? Vai ter um sono melhor, vai ter uma deitada na cama melhor. Até mesmo você com aquele corpo ruim, péssimo, ainda você vai conseguir alguma coisa de melhor. E através daqui, da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo, aqui você vai tirar algo que vai restaurar a tua vida, seu casamento, seu relacionamento, qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa que você imagina, tá tudo aqui dentro. Fale com Jesus, fale com Deus. Ele vai te dar. Ele vai te dar de uma forma que você vai falar, meu Deus do céu, maravilhoso, magnífico é o Senhor. Então, hoje vamos estar fazendo uma breve introdução, né? Introdução pequena, não muito longa, né?
E vamos estar falando de Jesus, vamos estar falando de amigo, vamos estar falando de morte, vamos estar falando de vida, vamos estar falando de milagre, vamos estar falando de profecia, vamos estar falando de tudo aqui nessa live e nessa introdução. Aqui você vai aprender muita coisa bacana, muita coisa de Deus e da Bíblia Sagrada. Não são minhas palavras não, são as palavras divinas, a palavra de Deus. Quando a gente começar a ler isso aqui, vocês vão falar assim: pô, você tem razão, a palavra de Deus é maravilhosa, especial, e ela complementa a nossa vida, realmente é desse jeito. E hoje vamos falar de um amigo de Jesus. Esteve com Jesus, participou com Jesus em alguns lugares ali. Eu posso falar que é amigo de Jesus, tanto ele, então realmente é assim que é chamado, os amigos de Jesus, os melhores amigos de Jesus. Será que só eles eram amigos de Jesus? Não, Jesus também é meu amigo, mano. Jesus também, ele pode ser o seu amigo. Jesus pode ser o nosso amigo. Realmente ele é assim, ele é amigo. Jamais ele vai te decepcionar. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Ele não decepciona o seu filho. Pô, morrer por nosso pecado, morrer na cruz, passar o que passou, sofrimento. E aqui eu vou falar um dos poucos sofrimentos que ele teve, mas não foi nem na época da morte. Foi só num passar de passagem ali naquela caminhada. É um pouco de sofrimento, mas mesmo assim ele continuou na pegada, na caminhada. É meu amigo, é minha amiga e eu vou lá. Não tinha quem parava o mestre. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, amém. Continua abençoando e profetizando. Continua estando na minha vida, continuando estando na vida dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus conhecidos, de cada irmão de igreja, que nesse momento, acredito que tem bastante irmão que está doente, que o Senhor possa visitar, que possa confortar, que o Senhor possa livrar de doenças, de vírus, que o Senhor possa fazer a obra, faça a sua vontade, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Visita cada um do meu irmão hoje e leve a cura, Pai, leve a cura para dentro de cada lar. Profetizo essa cura, autorizar essa cura, e a gente ora e profetiza e pode ser que cure. Vamos ver o tamanho da minha fé também, para estar curando. Estou aqui fazendo essa live, esse vídeo. Amém. Então, a gente vê que Jesus, ele tinha um amigo, muito amigo dele. Mas ele ficou sabendo que o amigo dele estava adoecendo. Estava doente. E da onde ele se encontrava ali, demoraria um tempinho até chegar a ele. E ele não iria morrer, se ele fosse direto. Mas desde quando Jesus, ele vai direto para aquele local? Se ele é Deus, se ele é Jesus, se ele é nosso Pai, então realmente ele vai ajudar todas as pessoas. Porque Jesus é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é aquele que a gente fala as coisas e guarda quietinho de segredo. Esse é o nosso amigo Jesus. Então, jamais ele iria para a casa de Lázaro. Lázaro que estava praticamente enfermo. Então, jamais Jesus deixaria o outro povo que estava na metade do caminho adoecer para ir para a casa de Lázaro rapidamente. Jesus não ia fazer isso. Porque Jesus, ele sabe todas as coisas. As coisas vêm para acontecer para vocês verem o poder de Deus. O tamanho, a grandeza do poder divino. Então, realmente, é assim. Tudo que acontece com a gente, tudo que aconteceu com cada profeta aqui, é porque tinha que acontecer para a gente ver o trabalhar de Jesus Cristo, o trabalhar de Deus. É os milagres. Então, realmente era assim. E ele não tinha como ir direto para lá, porque ele tinha que fazer o que ele sabe fazer. Curar as pessoas, ajudar as pessoas. Então, ele passou na casa de Jairo, curou a filha. Passou também na mulher do fluxo de sangue, um tempinho ali, curou também. E aquela multidão estavam ali. E se passou 1 dia, 2 dias, Lázaro morreu, sabe? Ele morreu, né? E
Marta e Maria, como era a irmã dele, né? Acho que Marta falou para Maria procurar Jesus, avisar ele que Lázaro morreu, o seu amigo morreu. Então realmente ela foi atrás de Jesus, foi à procura dele, né? E ela encontrou no meio daquela multidão. Pensa em Jesus, no meio de uma multidão onde tem muita gente, que você consegue falar com ele de longe e tocar, porque é muita gente querendo falar com ele, é muita gente querendo ser liberto, curado. Então realmente o processo era assim. Então Jesus conseguiu falar com Maria e falou para Maria o seguinte: ó Maria, deu um recado para ele: o seu amigo Lázaro morreu. Talvez o tempo que você esteve aqui não deu tempo de curar o Lázaro, porque se você fosse direto, você iria curar ele. Mas não. Então, Jesus disse assim para Maria: você crê em Deus? Você crê em mim? Você crê no milagre? Vai para casa e descansa. Volte lá perto do seu irmão. Aguarde, me aguarde. Então, essas palavras de Jesus. Jesus poderia fazer qualquer coisa por qualquer pessoa. Poderia fazer. Hoje eu comentei com a minha esposa algo aqui na minha casa, né, mano? E a minha esposa falou algo, né? Eu falei assim: amorzão, qual é a diferença, né? De Jesus com a filha de Jairo e hoje tinha Jesus em carne aqui em casa. Aí a minha esposa falou assim: tá sem fé, sabe? Eu falei: não. Aí ela falou assim, a minha esposa: sabe qual é a diferença? É que ele estava presente ali. Aí a minha esposa falou algo: e agora? Ele não tá aqui em casa? Aí a minha esposa falou: está sim, em espírito e em verdade. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então foi essa as palavras da minha esposa, sábia. Calou a minha boca, mano. Calou, porque... não que eu blasfemei contra Deus, porque ele esteve com a filha de Jairo ali. Então, ele foi até a casa dela. Ele foi em carne e ele curou ela. As turbulências, as dificuldades, as dores, as aflições, elas virão. Mas estou aqui falando de Deus. Eu estou aqui antes de dormir falando da palavra dele. Eu estou aqui me fortalecendo, porque é disso aqui que eu vou dormir bem e vou acordar bem. Eu vou fazer mais um vídeo amanhã, quando eu acordar, de Jesus e de Deus. Então, me fortalece. Desde quando essa palavra fortalece você? Desde quando Jesus veio ao mundo. Desde quando Deus deu o seu filho para morrer por nós. Começou a fortalecer mais, mano. Qual é o pai que dá o filho para morrer? Nenhum dá o filho, nenhum, mano. Todo mundo tem um amor pelos seus filhos. Entre parênteses, né? Porque, abre aspas aqui, hoje em dia, que tem de pai que mata os filhos por causa de dinheiro, por causa de estresse, por causa de problema, alguma coisa, ou matam por matar, ou até o irmão. Hoje matam as pessoas como fosse beber um copo de água. O tanto de homicídio e suicídio que tem. Meu Deus do céu, mano. Hoje as pessoas morrem de todas as formas. Você crê que Deus gosta disso? Jamais. Jesus não gosta disso, mano. Ele deu a vida por nós. Por que as pessoas fazem isso? Então, realmente, não tem Cristo. Não conhece da palavra de Deus. Nunca leu, nunca estudou. Porque se conhecesse, acredito que não mataria alguém. E nem tiraria a vida de ninguém também. Então, realmente, o fato de a gente estar conhecendo a Bíblia, a gente nunca vamos matar ninguém. Porque se a gente matar, vamos para o inferno. Isso não é legal não, mano. E se nós se matar também, iremos para o inferno. Olha como que o negócio é tremendo. Aí você lembra, pô, será que Paulo está no inferno? Não. Paulo não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus, Paulo. Paulo conhecia o rei dele. Era temente ao rei, recebia a ordem. Então Paulo matava os cristãos. Matava com gosto. Essa é a diferença. Porque depois que ele converteu, depois que ele aceitou Jesus, ele viu que o Deus, o verdadeiro, o Criador, começou a falar com ele. Meu Deus do céu. Tô no caminho certo. Agora sim eu sou de Deus. Agora sim eu sou de Jesus. Agora tô no caminho certo. Por isso que Paulo tem uma das melhores passagens da Bíblia. E grande, hein? Sempre vem lembrada. Porque o que ele fez, meu Deus do céu, mano. Mas Deus o perdoou. Hoje é um dos maiores profetas. Está aqui vivo. Para muitos, ele morreu. Morreu nada, está aqui vivo. E a gente temos que fazer o que ele fez. Dar continuidade ao Evangelho de Cristo. Se você estiver fazendo isso,
é porque você está vivendo para a obra de Jesus, para a obra de Deus. Então, realmente, a gente viu que Maria, ela foi até Jesus, e Jesus já deu um checkmate nela. Se você crê em mim, se você confia em Deus, se você crê no milagre, volte para seu irmão. Vai até onde seu irmão está, fique com a sua irmã, logo estarei lá. Pensa em Jesus andando na rua. Aí você pensa em Tom Cruise, pensa num jogador de futebol, pensa num astro famoso. É milhões de pessoas querendo um autógrafo. E com Jesus, é milhões de pessoas querendo salvação, cura. Olha que diferença. Como é mais importante uma Bíblia Sagrada de Jesus e de Deus do que um famoso. Por quê? Porque Deus, ele cura. Deus, ele cuida de você. Deus, ele está com você. É muito diferente as pessoas idolatrar hoje pastores, missionárias, como fosse Deus, esquecendo Jesus. Porque quem cuida da gente é Jesus. Jamais Jesus vai te trair. Eu tenho certeza que estou falando. Realmente é assim. Hoje a idolatria é tão grande que esquece do mestre. Mas é o mestre que nos dá a vida eterna. Então, o que acontece? Lázaro, ele já estava 3 dias praticamente lá, fedendo, que nem uma múmia, enrolado, enroscado, mas nem por isso era a fé de Marta que ela não tinha. Realmente era assim. Então o que acontece, né, mano? A Maria voltou para casa, para lá. Então Jesus naquela multidão, era muita gente querendo falar com ele. Era muita gente querendo, Jesus me ajuda, Jesus me socorre, Jesus me cura, Jesus, estou precisando disso, Jesus, 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 tanta gente. Eu imagino, cara, eu nem imagino quantas pessoas estavam ali. Acredito que eram milhões de pessoas, porque é Deus, mano, é Deus. É o respeito pelo mestre, é Deus, mano. Um homem que cura, um homem que dá a vida, um homem que faz o mundo. Um homem que faz o mar abrir no meio. Cara, é tanta passagem na Bíblia, como eu tenho falado. Se você começar a ler, fazer um pequeno estudo, uma pequena introdução, você vai falar, Jesus Cristo, meu Deus do céu, como que tu fez isso, mano? Você vai querer até aprender, mano. Me ensina, Jesus. Mas não tem como. Porque o único que teve uma experiência com Jesus, daquelas grandes mesmo, foi Pedro. O único da Bíblia. Você sabe qual foi a façanha dele? Andar sobre as águas. Ninguém fez isso, mano. Quem que não queria? Pedro conseguiu. Ó, Pedro, parabéns, mano. Por mais que você negou a Cristo 3 vezes, meu Deus do céu, mano. Eu tiro pra você o chapéu, mano. Porque realmente você andou sobre as águas, mano. Quem hoje não queria andar sobre as águas? Todo mundo, até eu, mano. Se Jesus falar assim, pô, Dudu, anda sobre as águas. Jesus esteve naquela multidão. Não tinha como ele correr. Não tinha. E Jesus, realmente, ele é amigo de todo mundo. Ele é meu amigo, ele é seu amigo, ele é amigo de todos. Naquela caminhada, ele não conseguia correr. Não tinha como correr. E quando Maria esteve ali com ele, os discípulos ouviu Maria ali. E o discípulo falou assim para Jesus: Mestre, já faz 2 dias que a gente estivemos na Judéia. Você foi pedrejado, você quase morreu. E mesmo assim, você vai voltar para lá? Você vai fazer isso? Olha como que Jesus era tão amigo de Lázaro. Ele não quis nem saber se ele fosse ser pedrejado, se ele fosse ser maltratado. Ele sabia que ele tinha que morrer por nós, por nosso pecado. Então ele indo ali, além dele ser o mestre, um dos mais corajosos daqui da palavra de Deus. Além de ser Deus, além de ser Jesus, além de ser curador em carne, foi corajoso. Foi lá até a casa de Lázaro. Ele chegou lá. Demorou 4 dias. As pessoas que estavam ali não acreditavam no milagre. Não acreditavam. Até Marta, Maria, creio que duvidou do mestre. Duvidou. E realmente ele chegou lá. Ele falou assim: Maria e Marta, aonde que está o seu irmão? E Marta e Maria respondeu: Mestre, como ele está cheirando muito mal, ele está fedendo, não tem como manter ele dentro de casa. Teve que enrolar ele com uma faixa e teve que colocar ele lá na gruta, lá naquela parte da caverna, e fechar, porque o ar não dá dele para respirar, tá fedendo demais.
Então, realmente, o mestre falou assim, abra a porta, por favor, em nome de Jesus. Em nome de mim, né? Porque ele que era Jesus, né? Abra a porta, por favor. Hoje vocês vão ver o milagre. Então, quem estava ali já sabia que Jesus... Eu creio que muitos não criam no milagre, não. A maioria é Tomé, porque a maioria ali queriam pedrejar ele. É tudo mentira, não faz milagre nenhum. Mas quem estava na caminhada com Jesus, os discípulos, aqueles que viram os milagres, já sabia que Jesus poderia fazer o milagre. Então, realmente, quando abriu a caverna, aquela montoeira de gente que estava ali, eles viram Lázaro andar. Meu Deus do céu! Eu creio que muitos saiu correndo. Saiu correndo. Claro, 4 dias morto, fedendo toda a vizinhança. Então, realmente, eles saíram correndo, mano. Porque levaram um susto. Você já pensou? Você tá num caixão, de repente Jesus vem e te cura? Meu Deus do céu, mano. Você tá na sua casa velando, e Jesus fala que não é a sua hora, você vai e volta? Meu Deus do céu, mano. Então, realmente, o milagre de Deus, ele é tremendo, né, mano? Então, dali, a gente viu a cura. E quantos viram a cura de Lázaro? Todos que estavam ali. E cada vez mais, Jesus, ele era mais falado. Mundialmente, porque o curandeiro salva, cura. Até de tocar nele você é curado. Então, realmente, todos ali viram que o mestre, ele faz o milagre. O mestre Jesus, ele não é brincadeira. Ele é surreal, ele é pura realidade. Para vocês verem como que Deus é bom. Por mais que ele morreu esses 4 dias ali, esteve ali, e tudo que acontece com isso é para as pessoas verem que Jesus, Deus, ele deixa essa circunstância acontecer. Ele deixa acontecer esse momento para vocês verem que Deus, ele vai fazer o milagre. Tem coisas que tem que acontecer para haver o milagre. Para ver que Deus, ele existe, ele reina em nossas vidas. Então, como eu já fiz uma introdução, agora a gente vamos ler. Vamos ler sobre toda essa introdução. Além da gente fazer uma introdução, a gente vai agora ler a Bíblia. Ler a Bíblia e vocês vão ver que, cara, mano, que passagem maravilhosa. Já fiz totalmente a introdução da palavra de Deus. Agora é só uma leitura básica no final. Porque se não tiver leitura, não tem graça, mano. A luz tá apagando. Se não tiver leitura, pô, quem garante que é de Deus? Tem que ter a leitura, tem que ter a comparação. Então, realmente, as coisas são tudo desse jeito. A leitura é fundamental, mano. A leitura é alimento para tua vida. A leitura é fortalecimento para o teu coração. E realmente, vamos lá. João 11. João 11, a morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Olha só. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou. Elas já tinham um carinho pelo mestre. Era muito amigo, mano. Com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo, Lázaro, está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder. Acabei de falar quase agora isso. Tem coisas que tem que acontecer com o poder de Deus e para vocês verem o milagre. As coisas são assim. Glorioso é assim. Por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Meu Deus do céu, hein? Todos ali viram que Jesus, Deus, é tremendo, mano. Eles fazem o que tem que fazer e fazem a obra. Deus é Deus, mano. Jesus, ele é Jesus, mano. A obra é dele, mano. A gente temos que dar continuidade, mano. Levando o evangelho. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria te matar. O povo de lá, eles queriam matar Jesus. Então, Jesus já esteve lá e tinha que voltar para lá e ele não tinha medo.
Ele não tinha medo e ele voltou lá. Para vocês verem que Deus ele é corajoso. Jesus foi muito corajoso. E o Senhor quer voltar? Jesus respondendo, né? Olha só. Por acaso o dia não tem 12 horas? Olha só como que Jesus falou. Parecia até uma piada, né, mano? Sabe? Achei até engraçado. Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Mo, aquele foi de noite, né, mo? Não foi? Praticamente, né, mo? Porque de dia o pessoal ia ver ele, né, mo? Hein, mo? Ele foi de noite, não foi? Acho que sim. Eu acredito que ele foi de noite. Parece uma piada, né? Uma façanha, né? Termina de ver até que você vai saber. Não que ele estava com medo. Jamais Jesus tem medo. Não. Mas ele é inteligente. Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Olha só que passagem, mano. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele. Pois assim vocês vão crer, vão até a casa dele. Então, se Jesus estivesse lá, acredito que ele tinha curado e ninguém ia ver. Então precisou estar todo esse tempo morto para depois todos verem o milagre de Jesus. O negócio é tremendo. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos discípulos, vamos nós também a fim de morrer com o mestre? Porque ele ia até Lázaro, até a Judéia. Todos estavam com medo, mas Jesus não. Quando Jesus chegou lá, fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado em Betânia. Ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse, em particular, o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensava que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor. Responderam, Jesus chorou. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. E ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada.
e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder, o glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados como tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. A gente viu que Jesus aqui, ele fez um milagre. A gente viu que Jesus, ele curou. Eu já fiz toda essa introdução antes de ler toda a palavra de Deus. Então, a minha introdução que eu fiz lá no comecinho, no final eu fiz a leitura, a gente viu que o mestre, por mais que demorasse, ele iria curar Lázaro. Ele ia para lá. Não tinha como alguém bloquear ele de ir. Ele iria para lá. Ele ia fazer acontecer o milagre. Porque Lázaro era o amigo dele. Cara, essa passagem que é maravilhosa, hein, mano? Nossa. E mais uma vez, eles viram o milagre de Jesus. Já lembraram do cego. Você viu que aqui numa passagem, aqui no versículo, será que Jesus vai fazer igual fez com o cego? Curou o cego? Então, Jesus, ele já tinha um ibope, que era o curandeiro. Então, realmente, Jesus já sabia tudo o que tinha que fazer. Eram as pessoas naquela época que eram Tomé. Muitos eram Tomé. Eu creio que os discípulos não, porque os discípulos sempre estavam com Jesus, acompanhava Jesus, via os milagres, via as curas, eles via espantando o demônio. Então os discípulos já estavam acostumados com Jesus, com tantos milagres, com tantas coisas, mas as pessoas não, principalmente aquelas que queriam pedrejar Jesus lá na Judéia. Aqueles lá realmente não creiam em Jesus, eram Tomé, e se creiam, tinham raiva dele, ou talvez até ódio dele. Então, realmente, Jesus, ele fez o que tinha que fazer. Por isso que eu falei no começo desse vídeo, essa palavra, essa Bíblia, ela é abençoada. Ela faz até a gente chorar, mano. Você vê? Eu até chorei um pouquinho aqui. A gente lágrimas. A gente pensa até no irmão que tá doente, que tá enfermo. A gente fala de igreja. A gente fala de tudo. A gente sente a presença de Deus. A gente chora. Chorar por ouvir a palavra de Deus, ler, é tremendo, né, mano? Às vezes a gente chora só por decepção, desgraça, morte, mas chorar por ler uma palavra divina é 1000 graus, mano. Mas, para todo mundo que acompanhou esse vídeo, essa live, desde o começo até o final, o momento é TMJ. Estamos junto nessa, um forte abraço. E Deus abençoe todos vocês, que Deus possa visitar cada lares nessa noite, que Deus possa estar abençoando, que Deus possa estar guardando, que Deus possa estar no lar de cada pessoa enferma que eu conheço, que eu não conheço nesse momento, que Deus possa colocar as mãos bem naquela parte onde está doendo, onde está enfermo, que Ele possa curar. Mas eu creio que Deus, Ele pode fazer o milagre. E Deus sabe todas as coisas. O nosso querer não é igual de Deus. Então, realmente, que Deus faça a sua vontade, que seja a sua vontade, em nome de Jesus, visita, amém. Falou para vocês, um forte abraço, Deus abençoe a todos.